Fala pessoal, tudo bom? Agora a gente vai falar como que você faz para projetar as vendas da sua loja virtual. Meu nome é Wander e eu já trabalho com e-commerce desde 2010. Eu estou aqui para ajudar você a entender o que você pode fazer para realmente melhorar as vendas online, beleza? Então vamos aqui para o conteúdo que está bem legal. E é o seguinte, tá, eu tô na planilha aqui aberta, deixa eu só arrumar minha câmera. Tá, beleza, fechou. O que é importante? Antes da gente começar a falar como que você faz a projeção, né? Tipo, eu quero vender 100 mil por mês, né? Antes de você fazer isso, você precisa entender o que são os indicadores, a importância dos indicadores e quais são os principais indicadores de uma loja virtual. Se você ainda não viu o vídeo que eu tenho lá no meu canal, então vê lá, eu acho que é o vídeo 3, onde eu falo como que você faz para aumentar as vendas online, tá? Quando você assistir lá, você vai ter um entendimento melhor para você conseguir começar a pensar nisso, certo? Então bora pro conteúdo. Cara, assim, pra gente projetar as vendas, eu sempre parto do princípio do seguinte: beleza, eu tenho uma meta, né? Para eu chegar nessa meta, você vai precisar percorrer um caminho, tá? E esse é o principal ponto, tá? Como que você vai chegar na sua meta? Porque é simplesmente você virar e falar assim: eu quero dobrar as vendas. Beleza, para você dobrar as vendas, quais vão ser os esforços que você vai precisar fazer para realmente conseguir atingir o seu objetivo, tá? Então, pensa sempre nisso, tá? Eu estipulei uma meta. O que eu tenho que fazer para chegar nessa meta? Porque senão fica uma coisa muito jogada, muito, né? Quando você consegue entender o poder dos indicadores, você consegue entender os indicadores que você tem, e aí você consegue traçar melhor estratégias para você conseguir atingir os seus objetivos. Então, basicamente, esse é um panorama que você tem que entender para fazer sentido nesse contexto dessa aula, certo? Então aqui é o seguinte, eu separei os principais indicadores que eu sempre levo em consideração na hora de começar a projetar as vendas, tá? Que é basicamente visitas, taxa de conversão de visitas, pedidos, ticket médio, captação, que é a primeira parte da venda, né? Depois tem o faturamento, ou seja, é a quebra de conversão de pagamento, e você tem um percentual desses pedidos, né, que são realmente provados ou não. Então, esses são os principais indicadores para você conseguir iniciar o processo de projeção de vendas, certo? Então, por isso que é importante eu começar nesse ponto, porque você precisa, primeiro, saber quais são os seus indicadores. Porque você não vai conseguir projetar de uma maneira efetiva se você não sabe qual que é a sua taxa de conversão. Você vai começar a chutar número e isso não vai ser legal. Não é nem que não vai ser legal, é que não vai ser efetivo. Tipo, não vai funcionar. Tá? Então o que eu fiz aqui? Eu puxei nesse exemplo, né? Eu puxei os 3 meses de uma loja virtual, esses resultados, de cada indicador para eu projetar a meta de junho, certo? Então aqui eu tenho todo o meu histórico dos últimos 3 meses e tenho também o histórico do ano passado. Então é assim que eu vou projetar a meta. Eu vou olhar os meus indicadores atuais, ou seja, os últimos 3 meses. A partir desses últimos 3 meses, eu também vou, se eu tiver histórico, eu vou olhar para o ano anterior. Né? Então, se eu estou projetando a venda de junho, eu vou olhar o junho do ano passado, vou olhar também os últimos 3 meses e vou tentar enxergar qual que é o meu cenário atual e o que eu posso fazer para realmente chegar na minha meta. Tá? Então, nesse exemplo aqui, né, a gente entende que a gente tem uma média crescente, basicamente, de visitas. Março a gente teve 120 mil, 145 voltou para 139 mil em maio. Minha taxa de conversão ela oscilou um pouquinho, então eu estava em 1.15, fui para 1.22 e baixei para 1.19, então ela não fugiu muito, não está meio na média. A geração de pedidos mudou um pouquinho, justamente porque mudou também a taxa a quantidade de visitas. E por isso que é bom você entender cada indicador, senão realmente não faz sentido você projetar as vendas, beleza? Uh, o meu ticket médio também deu uma pequena variada, a gente conseguiu chegar em 135 e depois abaixou para 133. A captação ela vai variar também, justamente porque lembra do funil, né? Isso aqui é basicamente um funil. Então, se eu tenho mais visitas, muito provavelmente mantendo a minha taxa de conversão, eu vou ter um aumento de vendas. E a mesma coisa para a parte do faturamento. Se eu conseguir manter a minha taxa de conversão média de pagamento, tendencialmente, se eu tenho mais visitas, uma coisa vai levando a outra, né? O indicador vai ser acionado por outro, certo? Então, aqui eu tenho um faturamento que eu estou estimando, né? Estou estimando
Deixa eu ver um negocinho aqui. Eu estou estimando fazer isso aqui, ó. Só para você ter ideia. Então, para a gente começar um processo de projeção, você puxa todos esses históricos, faz o entendimento do seu cenário atual, para você conseguir iniciar o planejamento. Se a sua diretoria falou, cara, a gente tem que vender, nesse caso aqui, 250 mil em junho, tá? O que você vai ter que fazer? A gente começa a fazer o processo inverso, né? Ah, beleza, eu quero vender 200 mil. O que eu tenho que fazer para chegar nesses 200 mil? Nesse cenário que eu comecei a fazer aqui, que eu tô jogando aqui um percentual de aumento de basicamente 50% do que foi maio, ou seja, meu mês anterior. E eu estou julgando aqui o seguinte, tá? Vamos analisar caso a caso. Então, digamos que a diretoria foi lá e falou, cara, vocês precisam vender 250 pau. Esse é o desafio. Eu começo a partir do faturamento para a gente ir voltando, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho uma meta de faturamento, logo eu já sei o quanto que eu tenho que ter de receita captada, tá? Porque lembra que a gente tem uma quebra aqui, né? A gente tem esse volume aqui, esses indicadores, eles são os principais, né? Os macro, e depois a gente vai ter outros indicadores que são depois do pedido aprovado, por exemplo, né? Então, se eu já sei que minha média de conversão de pagamento é 75%, eu já posso pressupor que eu vou ter essa mesma média de 75, chutando até um pouco para baixo, que a gente teve nos outros 2077. Eu consigo fazer uma conta do seguinte, eu consigo fazer a conta reversa. Então, eu pego o meu faturamento e divido pela minha taxa de conversão de pagamento, que vai me dar a minha receita que eu tenho que gerar. Nesse caso, ele está dando 331 mil reais. Tá? Então, para eu chegar nos 250 mil, eu tenho que vender bruto, né, 331 mil reais para eu chegar nesses 250 mil de faturamento. Beleza? Então, essa é a minha meta de receita captada. Então, aqui a gente já tem uma informação muito legal, que já é quanto que eu tenho que vender, tipo assim, no GA, lá no Google Analytics. Eu tenho que ter pelo menos isso aqui no mês de junho para eu chegar nessa meta aqui, certo? Então, por isso que é importante a gente ter esses indicadores, porque se eu não tenho essa informação aqui, eu não consigo projetar, né? Ela tá vendo, vai dar, eu não consigo projetar minhas vendas porque eu não tenho histórico. Se você não tem histórico, você se baseia no histórico, no métricas de mercado, né? A taxa de aprovação média de mercado é isso aqui, 70, 80%, 75%. Só que é uma métrica um pouco errada, só que você vai usar ela só se você realmente não tiver nada, beleza? Tendo o número de receita captada, a gente pode partir para a meta de pedidos. Qual que é a meta de pedido? Bom, sabendo que eu tenho um ticket médio aproximado de R$ 130, se a gente for ver aqui, ó, a média dos últimos 3 meses deu 130. O que eu posso projetar aqui? Que eu vou fazer entre a média, né? Vou tentar fazer alguns kits, eu vou tentar fazer algumas ações para estimular meu ticket médio, mas acredito eu que eu vá chegar num ticket médio de R$ 133. Então, aqui você vai entrar um pouco com informações históricas, né? Você vai trazer o histórico de dados da sua empresa, da sua loja virtual. E você vai entrar um pouco também do seu feeling, né? De quais ações que você pretende fazer naquele mês para justamente conseguir chegar na sua meta. E aí você consegue, não, peraí, eu acho que eu consigo mexer em tal coisa que vai me ajudar a chegar num volume maior de ticket médio, ou vai ajudar, vai melhorar minha taxa de conversão de pagamento. Então você começa a projetar isso de uma maneira mais efetiva, certo? Então nesse exemplo eu estou colocando aqui que você tem, a gente está tendo um ticket médio meta de R$ 133, e para isso, para a gente gerar esse cara que é o principal, eu deixei até ele em amarelo, que ele é o principal indicador foco da nossa meta. A gente vai precisar gerar 2.491 pedidos. Então, por que eu sei disso? Porque eu sei meu ticket médio, porque eu já sei a minha taxa de conversão de pagamento, eu consigo calcular isso de uma maneira automática. É muito simples, cara. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de receita captada que eu já gerei de acordo com a minha taxa de conversão de pagamento e a minha receita captada, o meu faturamento meta. Eu vou pegar o meu histórico, que é o meu ticket médio,
e vou dividir a minha receita captada de meta dividido pelo ticket médio. Ele vai me gerar uma quantidade de pedidos que eu preciso gerar para chegar nesse número aqui. Então, são 2.491 pedidos. Tá. E para gerar 250 mil reais nesse nosso cenário, eu vou precisar de 209 mil visitas no mês. E por que eu sei disso? Justamente porque eu sei minha taxa de conversão. Como eu sei minha taxa de conversão, né? Tá vendo? A gente tem aqui na média, ó, se a gente for pegar a média, está dando 1,15. Então aqui mesma coisa, eu posso estimar que eu vou fazer tais ações promocionais, eu vou ter uma promoção de frete, eu vou fazer um kit promocional por um tempo, enfim, vou fazer ações que eu acredito que vai melhorar minha taxa de conversão, ou seja, você começa a ser muito mais estratégico, você começa a previsionar as suas ações e realmente ser mais assertivo mesmo. Então aqui eu estou prevendo a gente manter a mesma taxa de conversão do mês passado, e com isso, mesma coisa, a gente faz a conta reversa. Então, se eu tenho 2.400, se eu preciso fazer 2.490 pedidos, logo eu vou precisar de 200 mil visitas, tá? E aí, cara, a gente começa um negócio que é muito louco. É você conseguir projetar as metas de cada canal, de cada indicador, tá? Então, aqui a gente vai parar nessa visão macro, que é a visão principal. Aqui a gente já tem um baita começo para a gente conseguir realmente projetar as vendas. Por que eu estou falando isso? Porque de nada adianta, né? Vamos ser um pouco mais visível nesse caso. Digamos que a gente fizesse assim, tá? O diretor da empresa chega e fala, cara, a gente precisa vender 250 mil. E você vai pensar assim, tá, o que eu tenho que fazer para vender 250 mil? Se você não tem isso claro na sua mente, se você não tem isso claro como um plano, você simplesmente vai começar a fazer coisas meio à torto e à direito. Isso não, cara, eu tô falando muito efetivo, mas isso não é efetivo, entendeu? Então, se você começa a pensar, preciso vender 250 mil, o que eu vou fazer? Sei lá, eu vou botar grana no Instagram, sei lá, eu vou fazer promoção de frete grátis. Você começa a fazer coisas que de repente às vezes nem precisava você fazer para chegar nesse número, tá? Então aqui, o que o CEO, o diretor, vai chegar em mim e falar assim, cara, a gente precisa vender 250 mil. Eu vou pegar o histórico da empresa, o histórico da loja virtual, e vou falar, cara, então beleza, para eu vender 250 mil, eu vou precisar praticamente dobrar o meu número de visitas. Então se a gente for fazer uma coisa além do que eu tinha planejado para essa aula, então vamos fazer o seguinte. Aqui, já tem na verdade, ó. Aumento comparado com maio. Ou seja, eu vou precisar de 70 mil visitas a mais. Tá? Então, se a gente for estimar um investimento em mídia para isso, né, só vamos estimar só para ficar a brincadeira ficar um pouco mais legal. Digamos que a gente vai pagar aí, sei lá, 50 centavos o clique. Tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Vou pegar o número de visitas que eu preciso trazer para chegar nessa meta pretendida e vou fazer vezes 50 centavos que eu estou estipulando aqui da minha cabeça, agora o número, não se apega a esse número, mas aqui seria basicamente o investimento que eu precisaria fazer para ter esse aumento de receita, de faturamento, tá? Então, mais ou menos, a conversa que eu teria com o meu CEO seria basicamente o seguinte: ok, você quer vender 250 mil? Ótimo, vamos para cima. O que eu vou precisar? De pelo menos uma verba de 35 mil reais para conseguir te gerar um aumento aí de 80 mil reais a mais do que a gente fez no mês passado. Então, a gente começa a ser mais estratégico. Estratégico, cara, você começa a ser realmente, se eu mexer aqui nas visitas, eu vou conseguir chegar no meu faturamento. Se eu conseguir melhorar a minha taxa de conversão de visitas, por exemplo, digamos que a gente faça alguma ação dentro do site, a gente melhora a usabilidade, a gente faça várias ações, e a gente consiga chegar em 1,3 de conversão. Logo, eu já não vou precisar mais ter 200 mil visitas. Eu vou precisar apenas ter 190 mil. Com isso, eu tenho quase 10 mil reais a menos de investimento. Então, tudo isso você começa a ter. Você consegue traçar um plano estratégico para chegar na sua meta, para você conseguir atingir a sua meta. E isso você faz com um indicador, você faz com um número, você faz com análise, você faz com feeling, entra muito parte de feeling, mas o principal, você faz com dados, você faz com informação. Então aqui é a meta base.
Cara, eu faço isso normalmente, né? Beleza, eu preciso de 190 mil. Aí eu vou destrinchar isso em canais. Então, por exemplo, dentro de SEO, eu vou precisar, para eu chegar na minha meta de 250 mil reais de venda, eu vou precisar aumentar a minha receita dentro do SEO, vou precisar melhorar a minha receita dentro de e-mail em tantos por cento, ou o número de visitas. Então você começa a entrar dentro dos processos menores, canal, da parte comercial, e para conseguir chegar no número final que você precisa fazer de vendas. Essa aula, a ideia realmente é você ter uma visão de como que você faz para projetar as vendas, mas a projeção de vendas, de fato, você faz detalhe a detalhe, né? Esse aqui é o macro e você vai detalhar isso, né? Em canais, você faz essa mesma detalhação dentro dos departamentos. Então você tem 4 departamentos, mesma coisa, você tem que ver quais são os históricos desses departamentos, o que você vai precisar vender, se você tem estoque para conseguir vender tudo isso. Cara, é um negócio muito louco, é um negócio muito legal e te dá muita visibilidade do negócio. Nossa, é um negócio que te dá visibilidade do negócio. Mas é assim, é fantástico. Então, e aqui entra o seguinte, cara, você começa a ser estratégico no ponto de tipo, vamos fazer ações para conseguir atingir tais, né, objetivos, ou seja, os objetivos começam a ser mais claros. E além disso, você consegue até mostrar isso para o seu CEO, por exemplo, né? Então, aqui nesse exemplo, eu falei, cara, né, inicialmente a ideia, né, o nosso plano era investir 35 mil. Como a gente fez algumas ações e a gente conseguiu melhorar a nossa taxa de conversão para 1,3, a gente economizou o investimento mais em 10 mil reais, né? A gente deixou de gastar, a gente não gastou 10 mil reais e conseguimos atingir a meta. Então, ou seja, você começa realmente a ser totalmente. Cara, eu falo muito estratégico, mas é isso, cara. Você começa a ser estratégico, você está usando informação para te ajudar, para você conseguir atingir os seus objetivos, para você conseguir atingir as suas metas. Beleza? Então, digamos que aqui se a gente conseguisse também fazer ações, melhorar o nosso ticket médio. E aí, se a gente chegasse a 150 reais no nosso ticket médio, você vai ver que a gente precisaria de menos 10 mil reais de investimento em mídia. Então, lembra que esse número aqui ó, de visitas estava em 209 mil, agora caiu para 170 mil. E por que isso está acontecendo? Porque a gente está mexendo em indicadores, né? Indicadores que fazem total diferença na conta inteira. Então, por isso que eu falo, cara, da importância disso. Se você não tem a noção de que se você mexe em um indicadorzinho e ele vai te afetar, pode ser positivamente ou negativamente, lá no faturamento, cara, não tem como você, né, realmente ser, cara, eu vou conseguir atingir isso aqui pensando em uma forma estratégica, que onde eu vou ter um plano, onde eu vou traçar essas rotas para a gente seguir, enfim, é muito louco, tá? Então, aqui, basicamente, eu até comento isso, né? Normalmente, esses são os indicadores acionáveis. Vamos pintar eles de verde. Não, verde não. Vamos pintar eles de laranja. Não sei lá que cor que é essa. Então, esses são os indicadores que você vai acionar diretamente para conseguir aferir a sua taxa de conversão, o seu faturamento. Então, por exemplo, a gente também consegue aferir aqui, consegue acionar as visitas, né? Esse aqui também é um cara que a gente consegue mexer. Então, o que a gente não vai mexer direto? O número de pedidos. A gente não vai conseguir mexer nisso. Por quê? Depende do número de visitas. Depende da taxa de conversão. Então, esses dois caras, né, a soma, não é nem a soma, né? Mas esses dois caras vão gerar o número de pedidos. O ticket médio a gente consegue acionar, fazer ações, etc., para a gente interferir na nossa receita captada, que vai também interferir no nosso faturamento. Tá? Então, espero que tenha ficado clara essa aula para você. Se você fez sentido, se você conseguiu entender, se você também não entendeu, comenta aqui embaixo. Se te ajudou a te dar uma noção realmente do que você tem que fazer para, primeiro, traçar uma meta que seja viável, né? Tem um ponto muito interessante aqui que eu não falei. Mas vamos voltar aqui no seguinte, tá? Digamos que seja esse o cenário, tá?
E aí você vai falar assim pro seu CEO, ou se você mesmo é o CEO, né? Mas, cara, eu vou precisar ter 70 mil visitas a mais. Cara, isso é viável? A gente consegue trazer 70 mil visitas a mais em um mês? Qual que é as estratégias que a gente vai gerar para atrair essas visitas? Então, às vezes pode ser, né, tomada essa decisão, a meta é essa, tá, mas o que a gente vai fazer para chegar nessa meta? Né? Não existe a gente do nada vai trazer 70 mil visitas sem investir em tráfego, sem a gente melhorar nenhum canal. Então, de repente você vai falar assim, cara, eu acho que a gente consegue trazer, sei lá, 10 mil visitas. Ah, o quanto isso iria realmente gerar de receita pra gente? De repente a gente poderia fazer essa conta inversa. Não sei se aquele vai funcionar, né? Não, porque ele não está fazendo a conta correta. Mas eu acho que aqui ele faria, deixa eu ver. É exatamente isso. Então, digamos que a gente faça aqui, ó, 100 mil visitas, a uma taxa de conversão de 1,19, um ticket médio de 133, a gente ia fazer 150 mil e ia fazer, nossa cara, mas eu falei 100 mil visitas, vamos colocar aqui, digamos que a gente consiga 10 mil visitas a mais do que o mês passado. O mês passado foi 140 mil. Digamos que a gente faça 150 mil agora, né? Vamos até fazer isso aqui para ficar mais claro, para vocês entenderem também. Então, esse aqui é o cenário A, né? Que é a meta pretendida. Não, desculpa, perdão. Digamos que esse aqui é o cenário A, que é o mês anterior, e a gente está projetando, né? A gente consiga fazer pelo menos 10 mil visitas a mais que o mês passado. Então, no faturamento, a gente vai conseguir aumentar a venda em 16 mil reais. Por que eu estou falando isso? Porque, de repente, é assim, não, beleza, essa é o volume que a gente acredita que a gente vai conseguir fazer, 10 mil visitas a mais do que o mês anterior, que já é bastante visitas. Então, quando você consegue jogar tudo isso dentro de uma planilha, você consegue visualizar isso aqui, você consegue enxergar se realmente é viável a meta que você está propondo. Porque não adianta você falar que você quer vender, dobrar sua venda, sendo que você não vai conseguir investir esse dinheiro, você não tem nem verba para investir isso em marketing, e você vai precisar trazer mais gente. E aí se você falar, não, beleza, eu não vou trazer mais gente, eu vou ter que acionar outros indicadores. Beleza, você aciona outros indicadores, né? Fazendo ações, etc. Mas isso vai ser o suficiente para atingir, para chegar na meta que você está pretendendo? Então, só isso aqui já é um baita informativo para você realmente enxergar. Cara, consigo, é possível chegar nesse plano ou não é possível chegar nesse plano? Tá? Então, de novo, né, eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado, que isso tenha feito sentido para você. Se isso te ajudou, meu, cara, comenta aqui, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal. Se isso também não te ajudou, se você achou confuso, não, de novo, volta na aula que eu comentei quais são as importâncias dos indicadores, que eu falo tudo aquilo lá. Acho que é a aula 3, como aumentar as vendas online, que eu falo bastante de indicadores, tá? Então, a aula é essa, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Aquele abraço.